Tanaka, e hoje o japonês vai contar para vocês sobre mais um resultado de Irmezinha, meu Deus do céu da terra, que está se repetindo mais que episódio de Chaves e apresentou novamente mais um prejuízo gigantesco. Mas será que Irmezinha chegou no fim do poço, Japão? Será que ainda vale investir em IRBR3? Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho, que a gente fala sobre a ação que cai, a ação que, meu Deus, sai da terra como cai, e a gente fala sobre também IRB Brasil, que está num salto sem paraquedas e quase sem fim, porque a ação saiu lá dos R$6 quando o velho Barsi comprou a ação, e agora tá o que, Brasil? Menos de R$1. E se a gente voltar um pouquinho mais atrás, a gente sai do patamar de R$40 e agora está abaixo de R$1. Então a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo sobre exatamente o que levou a Irmezinha nesse resultado e será que vale a pena agora a gente investir em RBR3? Será que vale agora? Que a Irmezinha está menos de R$1, colocar um dinheiro novo na Irmezinha? Então tem muitas questões que a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo. Mas antes de a gente seguir para o vídeo, Brasil, já se inscreve no canal japonês, deixa um comentário gostosinho, aquele like marotão e toca aqui, ó, flauta gragatica. Toda vez que o japonês soltar um vídeo, você do outro lado seja notificado. E essa voz estranha e esquisita de Celso Portiolli, Silvio Santos e Clodovil num corpo japonês estranho seja cada vez mais levada aqui no YouTube. Eu consigo ajudar cada vez mais gente. Eu vi uma temporada de esgotamento de criação, tem até uma parada de criar por aqui, tá acontecendo mil coisas, está acontecendo ainda. Então, para quem não sabe, o japonês tem ali o escritório de investimentos, lá a gente atende também clientes acima de R$40 mil, o japonês ainda atende clientes acima de R$10 milhões. Tá cada vez menor, meus clientes, eu não tô conseguindo dar conta, Brasil, porque quem não sabe também, o japonês tem um talk show chamado Faria Lima Leite Show, vai estar aqui embaixo no link da descrição também, para vocês ir lá e se inscrever já. Teve entrevista com o Jorginho, teve entrevista agora, que vai ser nessa segunda, com o Luiz Nunes da Forpus, o Forpão, o fundo rendeu 800%, tem a Carol Pfeiffer também, vai ter a Luiz Barsi logo no final do mês, e a gente troca uma ideia, né, pra gente, como tá a Irmezinha, ela que tá dentro da Irmezinha para levar a palavra, deixar nós mais calma aqui do outro lado. Na verdade, meu Deus do céu, o negócio tá tenso. E uma pergunta que todo mundo fez lá no Instagram e todo mundo tá se fazendo é se de fato a Irmezinha chegou no fim do poço e agora é só lua. Isso porque um dia após o resultado, que a gente teve de educação, o resultado no outro dia caiu, depois no outro dia, que foi segunda-feira agora, a ação Brasil disparou, deu uma vrauseada nunca vista antes nos últimos tempos. Talvez quem é mais novinho de Irmezinha nunca viu uma alta tão grande. Então a gente vai falar sobre essa alta, sobre o resultado e se vale a pena ou não vale a pena a gente investir em IRBR3. E uma coisa não muda, na verdade, seja através da prestação de conta que a Irmezinha tem que fazer com a SUSEP, então todo mês ela manda lá o relatório, quanto teve de prejuízo em cada mês, ou seja, trimestre após trimestre. É um prejuízo muito grande de IRB Brasil que apresenta não só para o mercado, mas para o acionista também. E essa é a maior preocupação e eu já explico por quê. Então, a gente já estava prevendo ali, obviamente, não tinha como mudar um resultado muito diferente, porque ela já vinha apresentando esse resultado negativo já há alguns meses. Então, era uma tragédia meio anunciada, mas sempre espera uma vrauseada, uma mudada de chave que alguns analistas estão acreditando no último trimestre de 2022 e também durante 2023. Vou até mostrar um relatório para vocês lá no meu grupo do Telegram falando sobre isso. Relatório do BTG tem preço-alvo, mas tem muito mais coisa técnica para vocês enxergarem e uma tabela que mostra a evolução na previsão do BTG bonitinho. Vai estar lá no meu grupo Telegram, que vai estar aqui embaixo na descrição. Primeiro ponto é falar sobre Irmezinha abaixo de R$1. Isso é muito tenso, isso é muito perigoso. Isso por quê, Brasil? Porque vocês viram o que aconteceu com a Irmezinha, na verdade. A gente aqui no Brasil tem uma lei da penny stock, que a ação não pode ser negociada durante um tempo abaixo de R$1. Passou um tempo, tem que apresentar um plano de solução e se não houver esse plano de solução é apresentado bonitinho e se a ação não conseguir superar R$1 após determinado período que a empresa própria vai falar para a B3 fala, mano, agora vocês estão lascados, vai ter que juntar, fazer um grupamento, como aconteceu com a Irmezinha Brasil, e aí foi a desgraceira, é uma tragédia também que está sendo anunciada já há uns 2 anos, mas agora de fato vai acontecer. E a ação que já estava mal das pernas, caindo ali, sei lá, de 60, 70 centavos,
foi parar abaixo de 20 centavos. Então, isso é muito ruim. Espero eu que a Irbizinha suba ali acima de R$ 1, pelo menos, Brasil, para dar aquela enganada, para dar aquele fôlego, né? Mas ela ainda não superou R$ 1. Então, a gente tem que ficar muito de olho nesse sinal, que é mais claro aí, porque vocês vão ver na tela. Então, esse é um ponto de alerta bastante grande, que todo mundo da Irbizinha e que tem Irbizinha tem que ficar ligado. Já os resultados mostraram algumas coisas, Brasil, algumas coisas boas, mas a maioria ainda são coisas ruins que já vem acontecendo faz tempo, Brasil. Então vamos passar rapidinho pelo resultado aqui para vocês terem uma ideia do que o japonês está falando. Essa apresentação de resultados que eu estou mostrando para vocês tem lá no RI da IRB. Eu sempre estimulo vocês a serem independentes também financeiramente, também te ajuda, né? Obviamente você pode escutar a opinião de japonês, de outro youtuber, seu assessor, qualquer pessoa, mas é muito interessante que você do lado consiga também colher informação na fonte. Então não seja um investidor preguiçoso, apesar que eu sei que dá uma preguiça. Então tudo vai estar lá bem bonitinho. Nesse primeiro slide a gente tem todo o lucro líquido apresentado nos últimos tempos. E a gente vê aqui, ó, tiveram até alguns resultados aqui de lucro de fato, né? Porque tiveram resultados não recorrentes. E aqui a maioria, infelizmente, que essa parte verde, são os prejuízos acumulados em todo o período. E isso é uma tristeza só, porque isso vem, como falei para vocês, se arrastando ao longo do tempo. E teve uma notícia relativamente boa, pelo menos um plano de ação adotado desde a época do Tonhão, que falava muito, que é essa parte aqui, ó, de maior participação do prêmio emitido no Brasil. Então a gente saiu de 61% para 72%, e aí a gente tem 28% na parte internacional, que eram aqueles resultados não recorrentes que eles sempre falam, mano, se não acontecer isso, se não tivesse acontecido prejuízo, teria lucro, na verdade. E a gente vê aqui que esse resultado agora pelo menos está aqui visto, né? Porque nos últimos relatórios, pelo menos da SUSEP ali, tinha emissão de muitos prêmios lá no exterior e nem tanto do Brasil, mas a gente não conseguia ver essa compilação de dados, né? Então aqui de fato está mostrando que tem sim aqui uma preocupação maior com o plano de ação que eles mostraram lá atrás, que infelizmente ainda não surtiu efeito. Se tivesse surtido efeito, a ação já estava vrauseando. Então aqui também tem aqui, ó, que a capitalização de setembro, que foi o follow-on de 1,2 bilhão que eles fizeram, foi concluída, né? A gente também teve aqui, ó, resultado trimestre aquém esperado por conta da sinistralidade ainda afetada por eventos típicos relacionados ao clima e Covid. Aqui o clima é principalmente na parte rural. A gente tem também que o prêmio do Brasil cresceu, né, nos 9 meses 1,3, representando 67,7% dos prêmios emitidos, que é aquele plano de ação que eles fizeram lá atrás e agora está mostrando sim resultado numérico, Brasil, numérico de percentual, mas ainda não fez resultado efetivo na ação e é um ponto importante para vocês guardarem aí. Indicadores de despesa e comercialização 26,6 e administrativa de 5,7. Melhores acumulado no ano anterior, excluindo o efeito do LPT. Então aqui a gente teve ali melhoras administrativas, tanto que eles venderam a sede, conseguiram fazer com alguns acordos também que estavam entranhados ali para poder mostrar a reação. Na verdade, quando a ação está muito lascada, o mercado todo espera reação e inversão. Então eles têm feito ali sim algumas modificações, mas muito aquém ainda fazer toda a volta que o investidor está esperando. O próximo slide é um pouco miguezinho, né? Ele falou renovação dos negócios desejáveis no CT. Então, ó, renovou de 16 para 15, então não mudou quase nada, e de 85 para 30 não mudou nada. Então, os contratos aqui, de fato, não mudou nada essa parte de exposição. Nessa parte de evolução por prêmio também está bastante interessante, porque você vê aqui, de fato, essa evolução aqui, ó, através dos prêmios emitidos. Porém, a gente vê também uma diminuição. Então, apesar do número aqui tá assim invertendo, né, a parte exterior e a parte Brasil, a gente ainda tem aqui a parte que diminuiu bastante. Aí, para vocês terem uma ideia, a pessoa fala, mas o que a Irbizinha faz? Carro de pizza, a gente consegue ver uma coisa que muita gente não enxerga, né? Fala, o que a Irbizinha faz? Então, ela tem alguns riscos, então os maiores deles é patrimonial, que aumentou, inclusive aqui em 2022. A gente tem o rural, que diminuiu, tem de vida, outros, a gente tem riscos especiais e tem aviação também que diminuiu. Então tem algumas coisas que eles mudaram assim, internamente, e aí vocês conseguem enxergar bem bonitinho de quais são as linhas de negócio que a Irbizinha está focando. E aqui nessa parte de ativos financeiros tem uma coisa que o investidor se apega, que é bom para a Irbizinha, mas né, nossa, meu Deus do céu da terra, como vai melhorar? Que é a parte da Selic continuar
é maior durante muito tempo, né? Que é isso que é o cenário que está pintando. Isso porque ela tem 38% dos ativos pós-fixados. Então isso obviamente melhora para a Herbezinha, que são os resultados de ativos financeiros por classe, tanto de inflação quanto dólar, quanto inflação. E a gente tem também renda variável e crédito privado. Então teve uma diminuição bastante boa aqui de crédito privado. A inflação está mostrando sinal que está um cachorro solto de novo, tem 15%, mas a maior parte é pós-fixada e por isso que ela consegue se beneficiar ao longo do tempo dessa parte de pós-fixado. Isso o pessoal fala que é topzera para empresas de resseguros, seguradoras também, que é impacto financeiro, né? Mas é legal, mas não vai mudar. No fim do dia é o core business que muda sempre os negócios. Também a gente tem um último slide que é muito legal para vocês aí do outro lado entenderem, que é aqui, ó, condições finais, que é o que o Rafael, que é o novo CEO, acaba falando e querendo mostrar para vocês aí. Então, disciplina na execução da estratégia. Ter o foco no Brasil, então a gente viu que está aumentando sim, fez ali da série do Tonhão até a entrada do Rafael, de fato, está sendo emitido mais prêmios do Brasil, muito embora os relatórios anteriores não estão mostrando muita coisa desse jeito. A gente teve uma redução na concentração por contrato, segmentam, estão diversificando também, isso ajuda a diluir o risco da empresa e, como tudo na vida, inclusive a sua carteira. Contínuo ajuste de preços e condições, isso obviamente melhorando o contrato, né? Conseguiram pegar alguns melhores contratos, segundo eles também aqui, e as despesas administrativas e comerciais sob controle. Eles conseguiram também reduzir ali essa parte de despesa administrativa, mas é sempre bom cortar, principalmente numa empresa com uma Herbezinha, né? E as perspectivas com sinal positivo. Tem um cenário de hard market se mantém, demanda por capacidade de resseguros no mercado maior que a oferta. Então isso é legal, né? Então, obviamente, isso mostra que a Herbezinha precisa ainda e tem espaço para poder crescer. Eu acho que é um ponto especial para vocês pensar aí, obviamente, que isso tende a mitigar, se Deus quiser, amém. Mas os fatores que impactaram o terceiro trimestre de 2022 são conhecidos, pontuais, mitigáveis e tendem a ficar para trás. A parte foda é porque é o seguinte, Brasil, isso aqui sempre foi conhecido, sempre foi mitigável e sempre o que, Brasil? Poderiam ter ficado para trás, só que nunca ficaram e vem ali arrastando ao longo do tempo, né? Eles falam que contratos ruins eles estão deixando para trás e renovando contratos bons, né? Mas isso, teoricamente, né? A gente tem que ver lá na frente. Então, a cauda de antigos contratos sob controle, que é exatamente isso, como o contrato é uma cauda longa, que são contratos gigantescos, eles ainda carregam alguns contratos muito ruins, inclusive foi o que o Tonhão falou em 2020, teriam acabado, seria esse evento recorrente, não teria tanto mais, e aí todo mundo se lascou acreditando no senhor careca. Teu cenário de taxa de juros favorece o resultado financeiro, falei para vocês, ajuda, mas não é o salvador da pátria. E o começo do quarto trimestre melhor do que o terceiro trimestre, também não era muito difícil, né? Que foi, meu Deus do céu da terra. Foi um dos piores trimestres da vida de Herbezinha. Então, Brasil, a Herbezinha está ainda ali em fase de turnaround. E aí, o que acontece? Falei para vocês que muitos analistas falaram, inclusive, vou colocar para vocês o relatório lá, que tem 2 pontos. Então, a parte positiva é que, de fato, aparentemente, está chegando no fundo do poço ali na parte de resultado tão ruins. A parte de agro realmente, de fato, foi ruim, mas agora esses aí não deve repetir para 2023. Deve ser um ano melhor para o agro do que foi 2021 e do que foi 2022. E aí, teoricamente, também esses resultados, esses contratos foram melhores amarrados, a empresa tende ao longo do tempo ir recuperando tudo isso que ela perdeu. E isso tem ali uma queda que a gente está apresentando agora e aí pode subir, né? Pode subir, porque já caiu muito. Aí um outro ponto importante também é que todo mundo ressaltou que está num ponto muito crítico ainda, porque o capital levantado do follow-on de 1,2 bilhão pode não ser ainda suficiente para não pedir o outro aumento de capital. E se tiver aumento de capital, tem mais diluição para acionista aí do outro lado. Até aí que deixa todo mundo triste e também pensando ali, quanto é que os big players, Bradesco, são donos da Herbezinha, nem se pronunciaram nesse follow-on, como chamaram para a chincha lá no primeiro, feito na época do Tonhão. Então é um ponto muito importante, muito crítico para a gente analisar aí nessa colocada de dinheiro novo, porque se tiver e continuar esses prejuízos maiores ao longo do quarto trimestre de 2022, acabou o Brasil, vai ter que chamar novo follow-on. E aí causa mais desconfianças e agências de risco estão dando downgrade em Herbezinha. Aí fala, mano, investe a desgraça aí que ao invés de ser AAA, que é topzera, aí ser ali um duplo C, CME, aí lascou tudo. Aí muita gente
não investe. Alguns fundos também que podem investir em IRBzinha hoje, que tem certo cuidado, eles não podem investir porque deu downgrade. É isso que aconteceu com o Brasil lá atrás, na época da Dilma, que muitos fundos tiveram que encerrar a posição no Brasil porque o grau de risco não era o suficiente para que esses fundos internacionais trouxesse o dinheiro para o Brasil. Então isso é muito tenso e é o maior ponto de atenção para o investidor de IRBzinha. Agora, aí você fala, mas Japão, por que a ação subiu então, Japão? Você está falando que está lascado o trem aí. É porque, Brasil, a IRBzinha hoje é uma penny stock, é abaixo de R$1. Então se tiver um player grande, como o Verbars, por exemplo, vai meter uma ordem grande lá, velho, ela dá um chablau. Então, às vezes, tem esses falsos movimentos de tendência de alta, porque, de repente, como eu falei para vocês, tiveram uma ordem muito grande e a empresa, ó, flau, subiu muito. E aí os ratos de home broker falam, mas Japão, ninguém mandou uma ordem, mas não sei se você sabe, tem como mandar ordem escondida, Brasil. Você consegue mandar ordem escondida aí para você do outro lado, que não sabe. Então, o que acontece é que, como é uma ação de um preço muito pequeno, ela fica mais volátil ao longo do tempo, até ela ficar mais gordinha, e por isso, inclusive, que a B3 tem essa regra da penny stock para que ela fique menos volátil, né? Para que não corra essa oscilação muito malucona como aconteceu com a IRBzinha nos últimos anos, tá bom? Então é isso tudo que aconteceu com a IRBzinha. Me conta aqui do outro lado, você vai comprar mais agora que a ação tá barata? Você vai aumentar a posição IRBzinha? Ou você tá com medo, Brasil? Falou, não, essa desgraça aí você tem que esperar reverter. Japonês que sou e obviamente que brother de vocês é do outro lado, a gente tem que pensar muito para colocar dinheiro novo. Tem dinheiro na IRBzinha R$12, aí talvez você pode começar a pensar em fazer um precinho médio de repente, né? Mas para quem tem dinheiro fora de IRBzinha, é bom você tomar cuidado, porque como eu sempre falo para vocês, com a taxa de juros a 14% aí quase, a gente consegue mais de 1% por mês, é o que o brasileiro gosta, né? E é o dinheiro de oportunidade. E lembrando também que a gente está numa situação mundial bastante tensa. A gente teve Manuik, o Stuberger falou de algumas coisas que são verdade sobre o Brasil, tá ali de fato fadada a dar certo, não porque nós somos bons, mas porque tá todo mundo lascado. Fora isso, a gente está com guerra, a gente está ali na China, vai Covid, falta Covid, usa máscara, tira a máscara, então o negócio tá bastante tenso. Então tem muita coisa para você analisar além só do papel, né? Se você fizer uma análise só bottom-up, que é quando você analisa toda a empresa, você fala, meu Deus do céu, tô lascado com a IRBzinha. E quando você olha de cima para baixo, olhando na parte macro, né, que é o Brasilzão e o mundo todo, só tô lascado também com as ações. Por quê, Brasil? Porque a gente está encontrando aí nessa transição de governo também um momento muito delicado e muito tenso para todo mundo do mercado. Não sabe de nada, ninguém sabe de nada, que de transição parecendo uma desgraceira aí para poder fazer, e o mercado fica assustado. Não é o mercado financeiro, fala, nossa, mas quem que é o mercado? É o cara que vai emprestar dinheiro para o pequeno empreendedor aí, para os grandes empreendedores crescerem o Brasil. E se não tiver dinheiro emprestado, os caras deixam de produzir, gerar emprego, então sempre sobra no topo do pobre. Então, Brasil, é um negócio muito doido que a gente está vendo, se você vai ser tudo bem para o nosso Brasilzão. E a IRBzinha está nesse fogo cruzado já há muito mais tempo, então não necessariamente vai ser culpa desse governo ou da situação macro, porque ela própria cavou a cova dela, e aí só que está levando muita gente para a cova de novo. Então muito cuidado com o dinheiro novo, tem grandes empresas, grandes contos na Bolsa de Valores brasileiras ainda, então muito cuidado aí do outro lado. Fiz um vídeo também sobre as ações que podem ser beneficiadas e maleficiadas pelo novo governo. Beijinho no frio de cada um de vocês, no endereço minha barra, vestido com